Oi, gente, tudo bem? Eu vou, exatamente neste momento, fazer o comentário de uma prova que aconteceu nesse domingo da Secretaria de Educação de João Pessoa. Então, vamos que vamos com força total. Olha mesmo, a prova que eu vou analisar é a prova 100, tipo A. Beleza? Texto para as questões de 1 a 10. O santo graal de quem se basta. E a primeira questão é: conforme a intencionalidade discursiva da autora na crônica em evidência, o santo graal de quem se basta está contido no trecho. Então, vamos ver aqui o texto. É um texto bem interessante, tá? Eu amei o texto. Vamos lá. Nunca fui ao cinema só comigo. Isso me leva à elaboração de uma teoria. As pessoas mais bem resolvidas são aquelas que se bastam. Essas criaturas independentes viajam sozinhas. Ai, estou limpando aqui meus óculos. Para qualquer destino, longe ou perto, sem ninguém para compartilhar as impressões sobre os lugares visitados. Não esperam companhia para assistir a um filme, nem para experimentar algo novo no menu do restaurante, o preferido ou recém-inaugurado, porque elas se bastam. Confesso certa inveja desses seres felizes, livres por natureza, capazes de reinventar quantas vezes desejarem. Eles apenas se permitem, não precisam caminhar de braço dado, não pedem licença para viver. Falam o que pensam, fazem o que decidem, exercem os seus direitos de escolha com total convicção. Admiro esse modo de existir. Eu também. Eu que, na ausência de interlocutores, faço comentários em voz alta e, rotineiramente, me salvo de tais circunstâncias ao recorrer à escrita, em que anoto as minhas conversas internas, sem temer causar estranheza, caso me ouçam. Ocorre-me agora uma outra característica. Veja, ela está desenvolvendo o texto a uma progressão discursiva, não é? E quando ela diz, ocorre-me agora uma outra característica dessa gente singular, ou seja, ela já disse anteriormente uma característica, ou outras características, e agora ela vai citar outra. Não se importar com a opinião alheia. Isso sou eu. E, ao contrário do que você possa imaginar, são personalidades fraternas, solidárias, amigos maravilhosos, solícitos, gentis. Preocupa-se com quem convivem. São empáticos com os desconhecidos. Empatia é tudo, né, gente? É se colocar no lugar do outro. Espero que haja muitos deles espalhados pelo mundo e que, ao longo da leitura desta crônica, a descrição tenha correspondido à realidade, de maneira a arrancar tenho uma colega assim, ou esse é exatamente o meu irmão. E eu diria, essa é exatamente eu. Eu sou assim, tá? Eu gosto de me vestir de mim mesma.
Talvez no futuro, não é? Ela lança aqui uma dúvida, ó. Venhamos, olha que este verbo está no presente do subjuntivo, mostrando um fato hipotético. A descobrir, ou seja, casando bem com este advérbio de dúvida. Venhamos a descobrir o segredo tão bem guardado por eles. Tesouro mais valioso do que o Santo Graal, que é, o santo é fonte da juventude eterna. Isso aqui é um aposto explicativo. Talvez um dia sejamos todos nós imunes à solidão. Veja bem, vamos aqui à resposta. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês antes mesmo de a banca publicar o gabarito. Eu coloquei o gabarito no grupo de português, tá? E eu vou dizer uma coisa sem medo, porque isso sou eu. Eu errei a questão. Ainda bem que foi só apenas uma questão, não é? E eu errei a questão mais fácil, porque está dada a questão. E eu não tenho medo de dizer isso, tá? Porque quando a gente erra, a gente não pode passar pano para a gente. Eu não passo para a banca, eu vou passar para mim, entendeu? Pode ser até que você desista de assistir ao vídeo, a aula toda, porque eu disse que errei, mas aí tudo bem, não é? Olha mesmo, conforme a intencionalidade discursiva da autora, na crônica em evidência, o santo graal de quem se basta está contido. É o santo que está contido, não é? No trecho. E, de acordo com a intencionalidade discursiva, do que ela está falando, do que ela está defendendo. Beleza? Aí, veja bem, quando eu fui fazer a questão, eu olhei isso aqui, de quem se basta. Aí me lembrei, na pressa, aquelas que se bastam, aquelas pessoas que se bastam. Mas era sobre, claro, verificando a intencionalidade. Então, veja bem, rotineiramente me salvo de tais circunstâncias ao recorrer à escrita. Não é sobre ela. São personalidades fraternas, solidárias, amigos maravilhosos, solícitos, gentis. Ou seja, aquelas pessoas, não é, que se bastam. Eu tinha colocado esta alternativa, mas está absurdamente errada, tá? Espero que haja muito deles espalhados pelo mundo, né? Muito deles, dessas pessoas aqui. O Santo Graal, fonte da juventude eterna, ela está falando do Santo Graal, não é? Só que aqui fala do Santo Graal, beleza, mas é conforme a intencionalidade discursiva, ou seja, a intencionalidade discursiva da autora e o Santo Graal está contido no trecho. Então, veja bem, talvez um dia sejamos todos nós imunes à solidão. Porque se formos assim, não é? Veja que essa letra E, ela também faz referência a B, faz referência a C, né? Muito deles. Então, esta letra aqui, ela está o quê? Esta alternativa, ela está completa, tá? Então, vamos lá. Na questão 2, diz o seguinte: nós temos aqui a famosa DR. Olha mesmo, quando você encontrar o
a, os, as, antes de um que, você vai verificar se você pode substituir por aquilo, aquele, aquelas, que é o quê? Pronome demonstrativo. Se puder, é porque o, a, os, as serão pronomes demonstrativos. Vamos ver se pode. Falam aquilo, não é? Então, este o é pronome demonstrativo, letra C. E veja, o que vai ser pronome relativo. Por isso que eu digo DR, D de pronome demonstrativo e R de pronome relativo. Falam aquilo o qual. Toda vez que o que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais, é o que? Pronome relativo. 98% vai dar certo, tá? Lembrar, por que eu digo 98%? Porque você tem que verificar, indo mais além, não é? Já resolvi a questão, você tem que verificar, entender que o que, enquanto pronome relativo, ele vai se referir a algo dito anteriormente. Ele vai se referir a um nome. E ele está se referindo a quê? Ao O, que representa aquilo. Falam aquilo o qual pensam. Outra coisa, esta oração aqui, introduzida pelo pronome relativo, toda vez que uma oração for introduzida por um pronome relativo, ela é o quê? Subordinada adjetiva. E existem dois tipos de adjetiva: restritiva ou explicativa. Veja, não há uma vírgula antes do O. Então, ela é o quê? Restritiva, indo mais além do que a questão pede. Vamos lá. 3. Sobre. E outra coisa, sabe, gente? Eu, quando vi isso aqui, como eu trabalhei isso em sala de aula? Inclusive, no aulão, no aulão anterior ao concurso, havia 2 ou 3 questões sobre isso, tá? Então, vamos lá. Sobre a regência dos verbos realçados, no contexto dos períodos a seguir, é verdadeiro afirmar que, veja, também fizemos várias questões dessas, tá? Olha mesmo. Toda vez que a gente vai fazer uma questão, eu sempre digo, vá colocando mais simples. Então, coloca aqui, isso aqui é um verbo. Aí eu vou fazer um teste. Eu vou apagar isso aqui. Não esperam. Eu chego para você e digo assim: ei, não esperam. Professora, não esperam o quê? Não é isso? Vocês me perguntariam isso, tá? E lembrar que os verbos, eles podem mudar de transitividade, de predicação, de regência. Beleza? Então, vamos tirar. A gente observa aqui que este verbo, ele precisa o quê? Transitar. Aí você coloca transitar, porque ele necessita deste complemento, tá? E quem espera, espera algo ou alguém.
veja que este verbo, para chegar ao seu complemento, ele não precisou do auxílio da preposição. Ele chega diretamente. Por isso, é um verbo transitivo direto. E isso aqui, o objeto direto. Não espero. Veja, espero. Esta oração aqui poderia ser substituída por isto. Significa dizer que este que é uma conjunção integrante. E toda vez que uma oração for introduzida por uma conjunção integrante, ela vai ser subordinada substantiva. E toda oração subordinada substantiva exerce uma função sintática. Para saber a função sintática, você volta à oração principal. Por que a oração principal? Porque não tem um elemento coesivo. E também porque a outra oração está subordinada a ela. Esta oração aqui é colocada por uma exigência sintática. Ou seja, este verbo aqui é transitivo direto e ele exige um complemento. Complemento este que veio oracional. Isso é um objeto direto. Portanto, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, veja bem, é intransitiva. Não, não é intransitiva. Intransitiva, não é? Esse verbo não é intransitivo porque ele exige complemento. Intransitivo é quando não exige complemento. Por exemplo, eu chorei muito de alegria. Eu chorei, verbo intransitivo. Muito, uma intensidade. De alegria é o quê? A causa. Eu primeiro fico alegre e devido à minha alegria, a consequência é chorar. Tá? Veja, eu vou responder a questão e depois eu coloco esse exemplo aqui. Olha mesmo. É transitiva direta em um, em dois, pois há objetos diretos subsequentes ao verbo esperar, em ambos os contextos. Letra B. Na letra E, C, intransitiva, já corta. Transitiva direta em um, cujo objeto direto é o termo companhia. E transitiva indireta em dois, não é. Primeira coisa, você está vendo aqui alguma preposição aqui? Não. Tá? Se eu dissesse, eu necessito de que vocês entendam o conteúdo, eu necessito de que vocês entendam o conteúdo. Eu necessito, oração principal. Vamos cortar aqui antes do elemento coesivo. Este que, veja que esta oração eu posso substituir por isto. Eu necessito de mais isto, disto. E esta oração, ela está sendo iniciada por uma preposição. Preposição solicitada por este verbo transitivo indireto. Então, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Ou seja, isso aqui exerce a função sintática de objeto indireto. Beleza? Então, ó, transitiva direta em um, em que a presença de um termo integrante posposto ao verbo. Intransitiva em dois. Letra B.
tá? Lembrar que eu disse, eu chorei muito de alegria. E isto é um período simples, porque tem apenas uma oração. E se fosse para você classificar a oração, veja, ela é única, é reinante. Ela é uma oração absoluta. Sabe aquela pessoa? Ah, eu sou absoluta. Pronto, é única, tá? Entendido? Aí veja bem, eu chorei. Este verbo aqui é um verbo intransitivo. Por quê, professora? Porque ele tem sentido completo. E depois dele apareceram adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais não são complementos verbais. Os complementos verbais são dois: objeto direto e objeto indireto. Eu chorei muito de alegria. Então, eu tenho aqui adjuntos adverbiais de intensidade e causa, tá? Por quê? Porque de alegria é causa, professora? Porque primeiro eu fico alegre. E devido à alegria, isso aqui é uma causa que vai trazer o quê? Uma consequência, o choro. Lembrar, toda vez que tiver causa, há consequência. Elas andam, sabe aqueles gêmeos que não se separam? Elas não se separam, beleza? Outra coisa, vou aproveitar o momento aqui para dizer, imagine se eu colocasse assim, eu chorei um choro. Este verbo aqui, verbo transitivo direto. Eu chorei o quê? Um choro. Objeto direto. E, inclusive, este objeto direto, ele pode ser chamado de objeto direto interno ou cognato. Por quê? Porque vem da mesma raiz, mesmo campo semântico. Beleza? E aí Decan já colocou isso em prova, tá? Professora, eu chorei um choro. Fica tão assim, vamos dizer, repetitivo, né? Fica. Mas eu poderia dizer, você poderia dizer, né? Veja que Vinícius de Moraes disse em um poema: eu ri um riso. Eu ri, verbo transitivo direto. O quê? Um riso. Objeto direto, cognato interno. É uma repetição, é um pleonasmo. Beleza? Vamos lá. 4. Para experimentar algo novo no menu do restaurante. Assim como a palavra menu, os galicismos são estrangeirismos provenientes da língua francesa, não é? O estrangeirismo é uma forma, não é? É uma formação de palavras, não é isso? Sendo aceitos e usados hoje, frequentemente, em diversos contextos discursivos. Logo, analogamente à palavra menor, há um galicismo
ressaltada, ou seja, uma palavra proveniente do francês. E aí, gente, eu dizia isso em aula, sempre tenho dito isso, né? É preciso, se você está fazendo a prova e fica, essa questão está muito difícil, ela vai trazer, vai deixar nervoso, nervosa, ansioso, ansiosa, passa para a próxima e deixa, faz um símbolo. Essa aqui está mais difícil, eu vou fazer uma mais fácil. E este conselho vai depender de pessoa para pessoa, porque tem gente que, quando se depara com algo mais complicado, não se abala, tá? É por isso que eu digo, a cognição, o aspecto cognitivo diferencia de uma pessoa para outra, o emocional, tá? E outra coisa, eu aí aproveito para fazer uma crítica à banca, porque eu acho, assim, que ela não deveria colocar questões desse tipo, porque são questões que trabalham com a etimologia da palavra, não é? Professora, você sabe a formação de todas as palavras? Não sei, gente. O professor que disser que sabe está mentindo, não é? Então, veja bem, comece a eliminar. Veja bem, tem alguém deletou um importante arquivo da empresa, não é? Deletou. É mais uma língua germânica, um inglês, não é? Não é. Aí, hombridade. Aí eu lembro, porque as línguas provenientes que vieram, vamos dizer, do latim são português, espanhol, francês, italiano, tá? Aí veja bem, hombridade, ombro, homem, né? Um homem de grandes qualidades, qualidades positivas, porque as qualidades também podem ser negativas. Então, vem do espanhol, tá? Não é este. Aí, hipnose. Hipnose significa, como eu diria, hipnose, sabe? Lembra aquela coisa, compre batom, aquela... não, vocês não... tinha uma propaganda do batom, que era compre batom, era uma coisa assim, como se fosse fazendo hipnose, a pessoa cair, não é hipnose. Ose é como fosse a ação de cair no sono, o processo de cair no sono, não é hipnose. Guerra é germânica também. Aí eu só me lembro da Segunda Guerra Mundial, não é? Porque do latim, lembra quando a gente diz que guerra, né, é algo bélico, né? Belos, que vem do latim. Então, vitrine é letra A, tá? Há muitas palavras que a gente usa no dia a dia, advindas do francês, como batom, buquê, bijuteria, boate e ao imensidão. Beleza? Atente-se aos elementos conectores enumerados a seguir, de modo a assinalar o item correto, em se tratando da função que desempenham nos textos seguintes. As pessoas mais bem resolvidas são aquelas, este que está remetendo para algo anterior.
aquelas as quais. Este que é um pronome relativo, tá? Aí veja, e que ao longo da leitura, aí a gente vai ter que voltar ao texto. Vamos lá. Que ao longo da leitura desta crônica, vamos lá, que ao longo da leitura desta crônica, aqui, vamos lá, vou destacar aqui. E a banca, de certa forma, facilitou aqui, sabe, gente? Porque ela já tinha analisado isso aqui, ó. Pediu para analisar isso aqui, ó. Esta prova não foi difícil. A questão 4 está mais difícil, não é? Vamos lá. Espero isto. Este que é conjunção integrante. Espero isto e espero que. Isso aqui também pode ser substituído por isto. Espero que, ao longo da leitura desta crônica, a descrição tenha correspondido. Então, esse que é conjunção integrante também. Vamos lá. Então, é pronome relativo e este que é conjunção integrante, tá? E isso também é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, é letra D. É pronome relativo e conjunção integrante. Vamos lá, 7. A questão 7. E quando eu olhei essa questão, né, tem palavras aqui que eu trabalhei. No aulão, por exemplo, esta. Vamos lá. O preferido ou recém-inaugurado. Assim como em recém-inaugurado, há uma palavra formada corretamente por hifenização. Recém-inaugurado, toda vez que tiver recém, vai ter hífen. Ex vai ter hífen. Além vai ter hífen, né? Então, por hifenização. Veja bem, a banca aqui está trabalhando, não é que eu dizia isso, falei até sobre isso no aulão, porque havia também exemplos de, de hífen, e ela trabalhou com exceções. Por exemplo, a palavra manda-chuva, este substantivo aí composto, ele perdeu a noção de composição. As palavras que perderam a noção de composição, que ela tem, é como se fosse única, não é? Elas perderam o hífen. Manda-chuva, Madre Silva, paraquedas, pontapé, tudo isso aqui é junto. Manda-chuva, pontapé, não tem o hífen. Então, isso aqui está errado. Isso aqui
está errado. Certo? Veja bem, mal vista. Quando vai ter hífen, desculpa, se a segunda palavra, e esta palavra eu coloquei no aulão, quando a segunda palavra começar com vogal, H e L, vai haver hífen. Mal intencionado. Mal, olha aqui, começou com vogal. Mal humorado. Mal limpo. Tem hífen. Se a segunda palavra começar com vogal H ou L, vai haver hífen. Então, isso aqui está errado. Aqui, outra coisa. Se a palavra for formada por um não ou um quase, não vai ter hífen. Antigamente havia. Não verbal. Não tem esse hífen aqui. Beleza, está errado também. Esse substantivo aqui, composto, ele é formado de um numeral mais um substantivo. E se a banca pedisse, vamos colocar, é a resposta certa. E se a banca pedisse o plural? Veja, quando um substantivo composto for formado por numeral, adjetivo e substantivo, lembre, são classes gramaticais variáveis. Então, ambas as palavras vão flexionar, meias solas. Isso seria o quê? O plural, tá? Vamos lá. 8. A informação 1, em relação à informação 2, no IC, seguir, trata-se de uma articulação por coesão. Gente, no aulão, lembra aquela questão que fizemos de 2 pontos? A mesma coisa aqui. Olha mesmo. Nunca fui ao cinema só comigo. Isso me leva à celebração de uma teoria. Uma teoria. Que teoria é esta? Foi dito antes? Não. Ela faz remissão posterior. Então, isso é uma coesão catafórica, porque remete a algo dito posteriormente. Letra D. Agora, eu vou dar exemplos do que é uma parafrase. Lembrar, a coesão catafórica remete a algo anterior. Posterior, desculpa, posterior. É porque eu estava pensando na anafórica. Anafórica, anterior, remete a algo dito anteriormente. Anafórica. Tanto a catafórica como a anafórica são endofórica. Endofórica. O que é endofórica dentro do texto? O que é esofórica? Esofórica é que está fora do texto, extratextual. Por exemplo, se a informação, às vezes a banca faz uma pergunta que você vai verificar a resposta na referência do texto.
A referência do texto é um elemento coesivo extratextual, fora do texto, não está no corpo do texto, tá? Fora do texto. E a esofórica é sinônimo de quê? Deitica. Eu digo, hoje está fazendo muito calor aqui. Hoje está fazendo muito calor aqui. Em que lugar? Qual é o dia? Dá para você dar essa resposta? Não dá, professora. Então, hoje, neste contexto, é esofórico. Aqui, nesse contexto, é esofórico. Professora, aqui sempre vai ser esofórica? Não. Vai depender do contexto. Mas eu pergunto, aqui onde? Você tem condições de me dizer onde é exatamente? Não. Ou seja, é uma coesão extratextual. Alguém pode dizer, é lá na Califórnia, porque a professora mora na Califórnia. Ok, mora na Califórnia. Qual é a cidade? E qual é o dia? Hoje é que dia? Tá? Então, esofórica é uma informação extratextual. A pessoa que diz a cidade, por quê? Me conhece, sabe onde eu estou. Mesmo assim, não é uma informação que está dentro do texto, está fora do texto. Ficou entendido? Então, vamos lá. Parafrástica. A parafrástica, vou colocar um exemplo aqui. Parafrástica. Olhe mesmo, a parafrástica é uma recorrência. Esta recorrência, ela pode estar concretizada por meio de uma repetição. Ela pode também ser chamada recorrencial, porque há uma repetição. Por exemplo, quando há uma repetição de uma estrutura, havendo um paralelismo, isso é parafrástica. Por exemplo, eu digo assim: ele gosta de ler, de escrever, de ler, de escrever, de ouvir, falar, não é? Etc. Não é? Então, vamos lá. Vou colocar, gosta de estudar. Vamos parar aqui, está muito perfeito. Ai, meu Deus do céu. Olha mesmo. Veja, quem gosta? Ele, do jeito. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. De ler, objeto indireto. De escrever, objeto indireto. De ouvir, objeto indireto. De falar, faltou o de aqui, ó, vamos colocar. De falar, objeto indireto. Porque se eu não colocar o de aqui, quebrou o paralelismo, tá? De falar, de estudar, objeto indireto. Veja que por uma questão, tá? Por uma questão, veja que há o quê? Há uma coordenação aí. Foi tudo colocado de uma mesma forma. Veja que os objetos indiretos são verbos, são objetos indiretos oracionais, né? Porque toda vez que tem um verbo, tem uma oração. Outra coisa, veja que foi colocada a preposição em todos. Houve uma recorrência, houve uma repetição,
houve uma coordenação, houve um paralelismo sintático. Veja também que os verbos todos foram colocados no infinitivo. Isto é uma coesão parafrástica, porque é uma recorrência de uma estruturação sintática a um paralelismo. Não é? Se eu dissesse assim, vou quebrar o paralelismo, para que você entenda o que é um paralelismo melhor. Ele gosta de leitura, de escrever, aí o resto tudo com verbo. De escrever, de ouvir, de falar, de estudar. Veja que este objeto aqui indireto, ele veio com o quê? Veio com a preposição, mas leitura é o quê? É um substantivo, inclusive abstrato, porque é uma ação. Não é? Então, houve a quebra do paralelismo, para que você entenda o que é um paralelismo, tá? Ou seja, quando o produtor do texto faz isso aqui, ele está preocupado, isso é um fator de textualidade. Não é porque ele está preocupado, existem fatores de textualidade, coesão, coerência, intertextualidade, situacionalidade, enfim. Que esses fatores de textualidade, eles têm a ver com o aspecto da produção textual. Ou seja, o produtor, quando vai escrever, está preocupado com o quê? Em fazer com que o texto, ele realmente, ele seja bem escrito, ele está se preocupando com o interlocutor. Fatores de textualidade, é isso. Tem um fator de textualidade, um só fator de textualidade que se chama aceitabilidade. Aceitabilidade é um fator de textualidade que diz respeito ao leitor, não ao produtor do texto. Tá? Por exemplo, se você está escrevendo um texto, você quer que seu texto seja coeso, coerente, são fatores de textualidade que dizem respeito ao produtor do texto. Ele ter essa preocupação em ter um texto coerente, em ter um texto coeso, ter um texto com grau de informatividade, nem alto, nem baixo. Isso também é um fator de textualidade. Fatores de textualidade. O que é fatores? Significa o que fazemos para que um texto, né, o processo da produção, para que o produto, texto, seja bem escrito. E aí eu dizia que há um fator de textualidade chamado de aceitabilidade. Este fator aqui diz respeito ao leitor, não ao produtor do texto. Porque toda vez que a gente lê um texto, nós, leitores, nós temos que nos dar ao trabalho, vamos dizer assim, de entender o texto, de interagir com o texto. Isso se chama aceitabilidade. Beleza? Então, vamos lá. Talvez no futuro, olha, gente, quando eu vi isso aqui, eu disse, como é importante. Eu sei que vocês já sabem isso, isto que eu vou dizer, como é importante a gente resolver questões da banca. Olha mesmo, isso está no material de português do meu curso, não é? Que o verbo destacar, destacado, viesse, isso aqui é o quê? É desinência fixa de pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí a banca pede transposto,
para a segunda pessoa do plural do pretérito mais que perfeito. É o quê? Letra D. Veja. Vamos olhar. Olha como é parecido. Claro, colocou outro verbo aqui, ó. Talvez no futuro, quer dizer, colocou o mesmo verbo, né? O verbo vir. Vir. Aí veja bem. Talvez no futuro venhamos a descobrir o segredo tão bem guardado por ele. Somente a forma verbal em destaque, transposta para a segunda pessoa do plural, vós, do pretérito mais que perfeito, do modo indicativo, está corretamente estruturada. Lembrar, o pretérito mais que perfeito do indicativo, no tempo simples, quando tem apenas um verbo, ele tem desinência fixa. Ha, ha, não é? Lembrar que o vós, olha, então vamos ver. Vi, eu viera, tu vieras, ele viera. Nós viéramos, vós vieres. Porque a gente tem que entender que o vós muda, tá? Olha aqui. Letra C. Olha aqui. A mesma coisa. Lembrar. O pretérito mais que perfeito, ele tem desinência fixa. No tempo simples, ha, comprara, beijara, ficara, estudara, caíra, houvera, fugira, tá? Agora, lembrar que no pretérito mais que perfeito composto vai ser. Vamos colocar isso no pretérito mais que perfeito composto. Talvez no futuro, não é? Ó, tinha. Quando você, não é? Claro, eu vou colocar tínhamos, não é? Quando você for fazer o pretérito mais que perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto, você vai usar o verbo ter ou haver, mais o verbo no particípio. Qual é o particípio de vir? Vamos lá. Vou colocar. Talvez no futuro tínhamos vindo descobrir, porque o vir, o particípio é vindo, o gerúndio também. Mas aqui, por que a gente sabe que está no particípio? Porque o verbo auxiliar, se for ter ou haver, e o verbo principal no particípio, é locução verbal de tempo composto. Beleza? Vamos ver aqui as outras letras. Olha mesmo. Vou colocar de novo aqui o gabarito. Virei. Qual é a desinência fixa de futuro do presente? Ei, coloque R, porque todo futuro tem R. Ó, eu virei, tu virás, ele virá. Nós viremos, vós vireis. Futuro do presente. Qual é a desinência fixa de futuro do pretérito ia? Coloco o R, porque todo futuro tem R. Ria das suas próprias incertezas. Por que eu gosto de dizer isso? Porque o futuro do pretérito, em geral, vai
exprimir, vamos dizer assim, algo hipotético, em geral. Eu viria, tu virias, ele viria, nós viríamos, vós viríeis. Futuro do presente. Vierdes. Olha mesmo. O futuro do subjuntivo, quando eu vier, é um futuro irregular, porque não é o próprio nome do verbo aqui. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Né? Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Venhais. Olha mesmo. Isso aqui é. Ui, isso aqui. Colocar aqui, ó, colocar com outra cor. Eu bagunço, não é, gente? Vamos lá. Olhe mesmo. O presente do subjuntivo. Veja, o verbo vir é de terceira conjugação. Os verbos de segunda e terceira conjugações fazem o presente subjuntivo com a vogal contrária. A. Comer, que eu coma. Vir, que eu venha. Agora, os de primeira conjugação fazem o presente do subjuntivo. Primeira conjugação, AR, faz o presente subjuntivo com a vogal contrária. É amar, que eu ame. Beijar, que eu beije. Tá? Veja bem, de segunda e terceira conjugações, né? Presente subjuntivo, ó. Segunda conjugação, R. Terceira conjugação, IR. Aqui é primeira, não é? Então, faz com a vogal contrária. Ó. E eu. Aí você coloca o que ajuda. Não significa dizer que para. Veja que aqui não tem o que. A gente coloca o que para facilitar, tá? Que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Que nós venhamos, que vós venhais, que eles venham. Então, é presente do subjuntivo. E aqui, futuro do subjuntivo. Beleza? Outra coisa, eu estou resolvendo a prova e fazendo o quê? Uma revisão aqui, tá? A banca também, ela gosta de perguntar sobre o que os tempos verbais, o que, por exemplo, o pretérito mais que perfeito. O que ele é chamado pretérito mais que perfeito? É quando uma ação, ó, pretérito passado, é mais que perfeito. Ou seja, uma ação passada antes de outra passada, né? Imagina a pessoa dizer assim, antes de ir para 10. A pessoa dizer assim: professora, quando eu cheguei
ao local da prova, o portão fechara. Olha como essa pessoa está atrasada. Agora, veja, eu tenho um passado aqui, e um pretérito, porque passado é pretérito, e tem um pretérito aqui. Qual é o pretérito mais que perfeito? Primeiro, olha a desinência fixa. Ha, pretérito mais que perfeito, pretérito mais que perfeito do indicativo. Tempo simples, porque tem apenas um verbo. Agora eu pergunto a você, o que aconteceu primeiro? Professora, professora, o portão estava fechado primeiro. Né? Isso mostra quanto a pessoa não conseguiu fazer a prova, porque estava absurdamente, a pessoa estava atrasada. Não é? Fechara. Não é? Então, isso aconteceu primeiro, isso veio antes. E cheguei ao quê? Pretérito perfeito. É uma ação passada. E por que é chamada de perfeito? Porque é uma ação que foi totalmente concluída no passado. Já o imperfeito, ó, imperfeito, olha o prefixo, imperfeito, ou seja, não é perfeito, que não foi totalmente concluído no passado. Beleza? Agora, colocando isso aqui para o pretérito mais que perfeito, o portão tinha fechado, ou o portão havia fechado. Inclusive, quando a gente transforma do tempo simples para o tempo composto, o pretérito mais que perfeito é o único tempo verbal que, ao transformar do tempo simples para o composto e vice-versa, fica com o mesmo sentido. Grave isso, tá? Beleza? Então, vamos lá. 10. Eu nunca fui ao cinema, só comigo. Gente, ai, eu fico feliz. Aqui no YouTube há uma prova recente que eu comentei, que eu falei sobre braxemia. Isto é uma questão de braxemia, tá? Olha, braxemia é uma subtração, é uma abreviação, tá? Braquicemia é abreviação. A perda fonética. E essa perda fonética, ela pode vir. A braquicemia, ó, apócope, aférese e síncope são o quê? Braxemia. Quando há uma perda no início, é afere-se. Nós temos a palavra você, não é? Você. E há pessoas que dizem, você tá doido? Você tá alegre hoje. Você veja que houve uma perda fonética, não é? Uma perda fonética no início. Isso é afere-se. No início, ó. Aí ficou, ó, ser. Olha aqui, afere-se. Síncope é no meio. Síncope. Ó, afere-se. Início, síncope, meio. Vou colocar outra cor, né, gente? Tá aparecendo cor de burro, cor forte. Ai, desculpa.
Apesar de que eu gosto muito de amarelo. Síncope, mas não fica tão forte aqui, não é? Síncope, meio. Veja, a palavra vossa mercê. Depois ela foi para onde? Ó, vossa mercê. Aí depois foi o quê? Vós me ser, né? E depois, você. Olhe a síncope. Quanto se perdeu aqui no meio, ó. E apócope. A resposta é apócope. É no final. É a perda fonética no final da cinematografia, não é? Cinematográfico, cinema, olha a perda. Fotografia, foto. Pneumotárax, como é? Não, esqueci. Pneu é um apócope. Motocicleta, moto. Olha a redução. Então, a braquicemia é uma subtração fonética. A subtração de fonemas, não é? De sons. Se for no início, a fez. Se for no meio, cinco. Se for no final, apó. Cinema é uma apó. Eu trabalhei isso, tem aqui no YouTube, coloquei também no Instagram, tá? Então, vamos lá. Sigam o Instagram do Conteúdo Concursos, tá? E também, se você gostar do é, da resolução dessa prova, dá o seu like, não custa nada, não é? Eu vejo, às vezes, né, tem um vídeo aí de 5.000 e poucos likes, o que custa dar um like, né? A pessoa está fazendo um trabalho com muito amor, né? Agora, também, se não gostar, não precisa dizer nada. Pode dizer também crítica negativa. Eu detestei, tá? Porque a gente tem que estar preparado para as críticas positivas e negativas. E eu estou. Se eu não tivesse, eu não diria a vocês lá na primeira questão, não é? Vamos embora. Aglutinação. A aglutinação é uma forma de formação de palavras, né? Por composição. Composição por aglutinação. Significa que duas palavras ou mais palavras se uniram radicais e formaram outra palavra. Um exemplo de aglutinação: mamífero. Mamífero é aglutinação. Mamífero. Quem? Mamífero. Mama. Pero. Portador. Portador de mamas. É um mamífero. Isso é uma aglutinação. Como também, embora, que é o quê? Em boa hora, quando se junta a perda fonética, às vezes perda de palavras, tá? Parassíntese. Parassíntese significa que a palavra vai, para que ela exista, ela precisa dos afixos. O que são afixos? Afixos são prefixo, quando vem antes, e sufixo, quando vem depois. Eu digo assim, eu disse isso, ó, meus alunos, minhas alunas, não vão
Amarelar na prova. Amarelar na prova. Veja, esta palavra precisa do prefixo e do sufixo simultaneamente, tá? Isso é uma derivação parasintética, como também anoitecer. E olha aqui o prefixo, não é? Se tira, fica anoitecer, não é? Então, ela precisa tanto do prefixo como do sufixo. Então, a parasintética, ela vai precisar dos afixos. Então, gente, é isto. E eu vou fazer um convite a vocês. Para o concurso do Estado, professor do Estado da Paraíba, eu vou fazer um intensivo, as datas 3, 9 e 10. São 3 encontros de 3 horas. Começa quinta-feira. Horário, 19 às 22 horas. Aulas ao vivo, mas se você não puder assistir, todas as pessoas, no dia da aula, todas as pessoas recebem as aulas gravadas. Investimento, R$ 80 e para aluno, 40. Este valor promocional é até quinta-feira. Você vai entrar em contato pelo WhatsApp do conteúdo ou pelo Instagram do conteúdo com cursos, tá? E aqui, gente, está o gabarito da prova e até a próxima dica, a próxima prova. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.